de Lucas, no seu capítulo 5, versículo 27. Aleluia! E a epígrafe do texto diz: a vocação de Levi. E depois disso saiu, e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez de Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam sentados com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhe disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui no texto, o depois disso, fala sobre os milagres a qual Jesus estava fazendo. E passando ali pelaquela recebedoria, Jesus encontra Mateus, que aqui é o Levi. Ele era um cobrador de impostos, contratado pelo governo romano para cobrar impostos daquela sociedade. Era como um ato de traição entrar nessa profissão para os judeus. E ali Jesus passa e chama ele. Ele tem um emprego bom, uma condição boa. Mas quando Jesus chama ele, ele larga tudo para trás para seguir Jesus. Nessa época era uma posição considerada boa pela renda, porque o governo estimava um valor, mas ele poderia cobrar a mais. E Levi, depois que Jesus chama ele faz um banquete em sua casa. Eu já li esse texto diversas vezes, mas por essa semana esse texto me pegou de outra forma. Cheguei no ponto que eu quero. No momento que ele recebe o chamado não para nele, presbítero Danilo. Ele vê todos que estão em volta dele e fala: vem comigo, vamos para perto de Jesus. Quem tem chamado, tem que chamar, porque o chamado não para em nós. Nós precisamos ser o amigo que leva o outro para perto de Jesus. Falando disso, eu me lembro do paralítico de Cafarnaum, quando eles recebem a notícia em que Jesus está em uma casa, mas a casa está rodeada por uma multidão de pessoas e não tem como eles adentrar pela porta. Então eles acham uma solução: vamos abrir o telhado e vamos descer o leito dele até Jesus. E ali ele é curado. Jesus cura aquele homem. Irmão, os fariseus eram os três principais grupos. Eles deixavam claro que não gostavam das pessoas que cobravam impostos. Mas olha o que o livro de Jesus diz em 1 João 4,7: amar uns aos outros. No 8 ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Jesus não veio para condenar, Jesus ele veio para nos salvar. Lembra daquela mulher pega em adultério? O encontro da lei com a graça. Todos querem apedrejar aquela mulher, mas Jesus fala para eles: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a palavra diz que eles vão soltando as pedras, dos mais velhos para os mais novos. Aleluia, irmãos. O arrependimento, eu quero falar sobre o arrependimento. O arrependimento é o ato de se afastar do pecado e de se aproximar de Jesus. Jesus ele não veio para pregar a religiosidade. Jesus ele veio para pregar o amor, a verdade. Eu costumo falar que nunca vai faltar oportunidade
para falar de Jesus. Vou falar algo que aconteceu comigo por esses dias. Eu peguei um ônibus ali no metrô sentido Irajá. Quando chegou nesse posto aqui, subiu um homem com um envelope. E ele pediu para o motorista: você pode me dar uma carona até o Guanabara da Penha, porque eu preciso entregar um currículo. Ele estava desempregado. E o motorista falou: não tem como. Eu falei: irmão, sobe aí que eu vou passar o meu cartão aqui e tu vai. Eu passei o meu cartão no cartão. Tempo indeterminado, não sei, não passou o cartão. Aí eu falei: mas continua, que a gente vai descer no próximo ponto e eu vou esperar o próximo ônibus contigo. Quando eu desci do ônibus, ele desceu pela porta da frente ou pela porta de trás. Quando nós pisamos na calçada, ele falou: jovem, você é cristão? Eu falei: sou sim. Aí ele já abriu oportunidade para mim falar de Jesus para ele. E eu pude falar o que Jesus fez na minha vida, como Jesus me transformou. Ele falou que tinha um vício de fumar cigarro. Eu falei: meu irmão, isso aí para Deus não é nada. Meu vício era pior que isso daí. E Jesus me libertou, Jesus me livrou, Jesus me salvou, irmão. Irmãos, eu fiquei com uma felicidade no meu coração. Depois daquilo ali, eu fiz um convite. E eu creio que ele vai entrar por essas portas. Eu creio. Irmãos, eu falo isso porque eu já fui alguém sedento da palavra, sedento de Cristo. Eu vivia por essa comunidade largada, irmãos. Passavam pessoas da igreja, pastor. Olhavam como se não tivesse ninguém ali. Eu pensava, eu queria apenas uma palavra. Mesmo que eu soubesse que Jesus me amava. Boa noite, jovem. Jesus te ama, mas não. Eles passavam de largo. E aquela tristeza no meu coração. Pouco depois que me converti na minha antiga igreja, meu pastor me deu uma oportunidade. Jesus faz as coisas certas. Não é que eu sou melhor que ninguém, que eu tenho exclusividade, mas aquilo que nos traz dor, mais pra frente, vai ser usado para curar alguém. O pastor me colocou como líder de um evangelismo. Está ali meu irmão Anderson, que me ajudava muito. Muito obrigado. Irmãos, a gente andava por essa comunidade sexta-feira. Enquanto o final de semana estava começando, a gente ia de contra-ataque do inimigo. A gente pregava o evangelho, parava em boca de fumo, entrada da favela, radinho, a gente parava tudo no campo, a gente parava futebol, entrava no campo, pregava o evangelho. Eu já vi jovem aceitar Jesus no campo numa sexta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, o evangelho, ele não para aqui, nessas quatro paredes. O evangelho, o verdadeiro evangelho é dali para fora. O que a gente é, dali para fora. Aleluia, Pai. Eu clamo muito por isso, porque eu já passei, já senti essa dor de me sentir rejeitado. E as pessoas hoje, elas procuram muita religiosidade, esquece que Jesus é o amor, Jesus é a verdade, é o caminho, a vida, irmãos. E eu glorifico a Deus pelo homem que Ele me tornou, pela transformação que Ele fez na minha vida, porque só Jesus pode fazer isso. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele tem o poder de mudar o cenário, de mudar qualquer situação. Não pense você que acabou. Oh, aleluia, glória, glória. Aleluia. Porque o começo da nossa história não determina como vai ser o final. Aleluia, irmãos. E para não perder o foco, porque eu não sabia que eu ia pregar do tema, eu quero ser hoje como Marcos, como Mateus. O evangelho não parou nele. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi chamado para chamar. E hoje eu quero chamar você. Aleluia. Eu quero chamar você. Aleluia. Por um acaso, por algum motivo, te desviou, ou você nunca conheceu a Cristo. Aleluia. Eu fui curado para hoje ajudar a curar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu quero chamar a você.
Pode. Você, aleluia, quer se aproximar de Jesus, pode vir aqui na frente. Aleluia. Glória. Aleluia. Você que quer se aproximar de Jesus, pode se sentir à vontade. Aleluia. Hoje nós não estamos pregando a religiosidade, estamos pregando o amor, estamos pregando a verdade, o evangelho que Jesus desceu e pregou aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não tem ninguém. Não. Quero agradecer a oportunidade, pastor. Que Deus conceda uma nova oportunidade. De quem organiza, mas está na escala de Jesus. Fala, você pode estar na escala de Jesus. Aí tu vai ser convidada. E não, hoje não. Leia a Bíblia, ora, jejua. Se prepara para a volta de Cristo, querido. Se prepare para a volta de Cristo, querido. Tem alguém aqui que precisa de libertação, querido? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui. Você precisa de libertação? Sabe por que eu estou falando isso, querido? Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doce consolação do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre, e todos digam amém. Até domingo, em nome de Jesus, 9 horas da manhã.